eu quero fazer das minhas crianças de chegar e falar: "Ah, eu tô na igreja, eu Aquele vim brilho falar nos da olhos. palavra de Deus, eu vim aprender da palavra de Deus." Posso falar que 80% da Que sala bacana. parou Uhum. e tá prestando atenção. E tá com o olhinho assim, Que legal. parado, olhando, prestando atenção do que é. E o que é melhor diante de tudo isso é que elas fazem perguntas. Como essa conexão, ela tem que ser muito forte. A gente não pode mais trabalhar num material raso, em algo que não desperte nada na criança. Você trazer a Bíblia para o seu filho, você sentar e falar, vamos falar sobre a Bíblia, tá? Você vai ter que ter muitas técnicas Sim. para você, porque é aquilo que eu falei, a criança, ela tem uma mentalidade muito, o raciocínio dela é muito rápido. Se eu ficar ali fazendo daquilo algo religioso, a criança vai ficar entediada. Sim. E ela vai pegar a versão até da Bíblia. É verdade. Você entendeu? Porque ela fala, mas que coisa chata É. aquilo. Eu falei, o que foi? E ela começou a chorar. Eu falei, o que foi? O que aconteceu? Tia, eu tenho uma amiga que ela não aceitou Jesus. E assim, me dói muito saber que ela não vai para a eternidade junto comigo. Oh, E eu quero levar ela junto oh. comigo. E eu preciso transformar a vida dela. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao quadro Entre Terapeutas. Você já sabe, esse quadro é como uma roda de conversa com profissionais, onde nós focamos aqui em levar conhecimento para você ter mais qualidade de vida e também para a sua geração. Hoje a gente vai focar, na verdade eu já venho nos últimos episódios aí focando na importância de nós investirmos nas crianças, levando cura, e hoje a gente vai falar num viés espiritual e emocional. Como você gerar no coração dos seus filhos o desejo pela palavra de Deus. Você já pensou nisso? O nosso sonho é esse, né? Que os nossos filhos eles sejam comprometidos com a palavra, que eles cresçam tendo desejo pela palavra de Deus. Mas você sabia que isso começa plantando sementes lá na infância? Não adianta você querer lá na fase da adolescência ou na fase adulta cobrar o seu filho de ler a Bíblia ou de seguir a Bíblia, quando às vezes nem você faz isso, né? E você vai lembrar também lá no Ministério Infantil, quando você ia, aquelas cobranças que existiam, decorou o versículo, isso ou aquilo. Era meio que, né, um quartel-general, né? As crianças de hoje em dia já não funcionam mais dessa forma, não. Se você não tiver uma estrutura, um projeto de qualidade, com coisas lúdicas ali, que vai marcar mesmo a mensagem, que elas vão entender a mensagem. É muito mais sobre entender e compreender a mensagem. É isso o que o projeto Pesquisadores da Bíblia, criado pela Cláudia Genesini, ensina. E você vai conhecer um pouquinho o que é esse projeto, que está acessível para você sim, não só para as igrejas, porque já teve essa sensação também de que aquele materialzinho lá da igreja você queria trazer para casa? Aí eu às vezes já. Então você vai ter essa possibilidade, você vai entender um pouquinho o que é esse projeto. Mas eu quero agradecer primeiramente a Cláudia por ter aceito o convite. E que honra receber você aqui. E antes de nós iniciarmos a gravação, nós sempre oramos. E eu até falei para a Cláudia, eu senti algo muito poderoso nesse material que Deus te deu. Acho que a gente vai ouvir falar muito disso no futuro. Amém. E que honra minha fazer parte do início desse projeto. Aqui, né, recebendo ela para divulgar esse trabalho. A Cláudia, ela é estudante de psicopedagogia, ela tem mais de 15 anos de experiência no Ministério Infantil e ela dedicou a sua trajetória a ensinar a palavra de Deus às crianças de forma prática, lúdica, criativa e realmente transformadora. Ela também é autora de materiais, que é esses materiais que você vai conhecer, que integram fé, vida e desenvolvimento. E hoje a gente vai conversar sobre como você despertar nas crianças o desejo de amar a Bíblia, de crescer em valores e desenvolver essa fé sólida desde cedo, porque não adianta você cobrar lá na frente, como eu falei, se a semente não for plantada nesse terreno, não é, Cláudia? Exatamente. Seja muito bem-vinda ao Entre Terapeutas. Obrigada por somar com esse canal e com esse projeto nosso aqui.
Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com você na divulgação do nosso trabalho e ser recebida de uma forma tão carinhosa. Muito obrigada. E já veio com profecias e eu já me senti em casa. Já muito obrigada mesmo. Glória que a Deus. Deus abençoe realmente o seu projeto também. É, quando os propósitos são parecidos, porque você sabe que eu tenho um chamado diante de Deus, não só de ajudar as mulheres, mas é um olhar muito para a criança que essa mulher foi um dia. Sim. E para essa mulher que hoje é uma mãe ou uma professora ou que lida com crianças, como ela pode olhar para a criança de uma forma diferente. Sim. E Deus deu um sonho ao meu coração, que eu não sei quando isso vai acontecer, mas de ter um instituto com crianças, onde a gente vai fornecer ali artes, dança, canto, música, teatro, principalmente para as crianças de vulnerabilidade social, para que elas tenham um lugar onde elas aprendam e elas se sintam parte de algo pertencente. Então, quem sabe esse material não vai fazer parte lá na frente. Amém. Eu falo que Deus, ele une vidas Sim. com propósitos. Sim. Então, por isso que há essa conexão, porque provavelmente nossos propósitos estejam ligados às crianças, né? Amém. Mas conta um pouquinho para a gente, então, como nasceu no seu coração esse projeto Pesquisadores da Bíblia? Bom, o Pesquisadores, ele veio com a função, com o propósito de trazer para as crianças um fundamento da palavra de Deus. Então, é aquilo que você havia comentado, né? Antigamente, nós fomos criados, a igreja antigamente, ela tinha estacionado um pouco no tempo. Então, o que acontece? É um papelzinho para a criança rabiscar, é uma historinha, algo que é muito simples, muito rápido, que não é profundo, o que não deixa de ser bom, porque é óbvio que nós, de qualquer maneira, foi colocado a palavra de Deus na vida, foi plantada uma semente, e aí ela vai germinar. Mas, porém, ela precisa de ter essa profundidade, de ter algo com que traga para a criança aquele gostinho de que eu quero mais. Né? Porque quando a gente fala com a criança, como você falou hoje, a criança ela é muito rápida, ela tem um raciocínio muito rápido. E com esse raciocínio, se eu sentar com a criança e eu ficar falando e não trazer algo que desenvolva nela o interesse, vai ficar monótono. É verdade. A coisa para ali. E aí, eu te pergunto, Roberta, como que você quer mudar uma nova geração? Como que você quer mudar o nosso país? Como você quer ter futuros presidentes honestos? Como você quer ter médicos que sejam prudentes, carinhosos, amorosos naquilo que faz, se você não plantou na criança? Então, o nosso erro que nós estamos colhendo hoje foi uma geração que não foi trabalhada no passado. É verdade. Que não teve esse olhar, que não teve esse despertar. Eu ouço muitas pessoas falarem que escolheram uma profissão porque tiveram uma professora naquela área ou um professor naquela área que despertou a paixão. Então, como que aquela pessoa vai entender quem Cristo é, semear o amor de Cristo na Terra, seja como um dentista, seja como uma psicóloga, seja como uma professora, seja como uma mãe, como uma dona de casa, seja como um empresário, o que quer que seja, se não teve alguém que ensinou a Bíblia e os princípios do Senhor dessa maneira que, aqueceu o coraçãozinho da criança de dizer, eu quero fazer a diferença, eu quero, né, até aquela coisa, eu quero transformar o mundo, quando as crianças ainda são naquela inocência, né? Então, é realmente através dessas sementes e desse desejo, desse interesse. E é tão interessante você falar isso, porque nós vivemos hoje num mundo onde a tecnologia, que é muito boa, até porque nós estamos aqui enviando essa mensagem através da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, ela concorre muito com tantas outras coisas, né? Então, existe essa disputa, vamos dizer assim, pela atenção. E as crianças, elas já são mais rápidas nessa questão de, já enjoei disso, já enjoei daquilo. Então, se não tiver um material que realmente possa conectar e gerar essa sensação emocional. Eu gosto muito dessa questão emocional. Então, é algo que a pessoa vai ter lembrança de falar, puxa vida, era tão gostoso quando eu ia, eu tenho boas memórias. E é isso, acho que a proposta é essa, né? Você sente que teve um ponto de virada onde você falou, não, eu preciso desenvolver algo. Como foi isso? Deus te deu em sonho? Deus revelou o seu coração? Você foi fazendo naturalmente, que é o que você já fazia,
e aí você pensou, puxa, eu preciso registrar isso. Conta pra gente como foi essa virada de chave para falar, eu preciso fazer a diferença nessa geração dentro desse olhar bíblico. Foi olhando mesmo para trás, foi percebendo essa necessidade com outras colegas de ministério? Foi. Hoje, assim, quando a gente vai preparar uma aula, então a tecnologia nos ajuda muito, porque a gente começa a pesquisar várias outras tias de ministérios, outros ministérios, como que está sendo a aplicação e o que eu posso trazer para o meu. E aí, não desvalorizando, mas eu olhava e falava assim, mas está tudo igual. Entendi. Não sai disso. A mesma caixinha. A mesma caixinha. E não é isso que eu quero. Porque eu quero fazer das minhas crianças de chegar e falar, eu estou na igreja, eu vim falar da palavra de Deus, eu vim aprender da palavra de Deus. Então, eu falava, se eu entrar dessa maneira, eu não vou despertar. O que acontece com uma criança? Quando a criança, você já tem um tempo muito curto com crianças menores para você segurar a atenção dela. É de 5 a 8 minutos ali para você poder realmente cativar e ter aquele tempo de você trabalhar. Eu tenho que aproveitar esse tempo e eu tenho que ser intencional naquilo que eu quero. Uma criança maior, eu já posso esticar um pouco mais, então eu tenho que ser intencional. E eu não conseguia ver isso. Então, não, vou trabalhar, vou ver, vou estudar, deixa eu olhar. Aí, assim, meu marido fala assim, meu Deus, mas quanta Bíblia em cima da mesa. Porque eu trazia várias traduções, tanto de ensino infantil, como outras de estudo, como de outras de pastores. Eu falava, não, eu preciso saber o princípio de toda essa história, porque eu não quero contar uma história. Eu quero trazer para eles, para essas crianças, a realidade dessa história para a vida. E aí eu comecei a fazer isso, eu junto com a Cleide, que nós estamos trabalhando juntas nesse projeto, né? E ela com a mesma sede. E aí a gente começou a trabalhar. Eu falei, Cleide, por que a gente não registra isso? Uau! Né? Eu acho que está na hora da gente levar isso. A igreja não Vocês conversavam entre si, desenvolviam Sim. as ferramentas, as formas de atuar lá na aula. Aí, Exato. de repente, tipo, uau, isso é muito bom, isso está funcionando, as crianças estão gostando. Como foi o mês? Foi bom. Porque a gente fazia o quê? A gente, antes de começar o mês, a gente já se reunia 15 dias antes, eu e ela. E aí nós já começávamos a bolar. O que você pensou? Eu pensei nisso, eu pensei naquilo, tal. Vamos juntar? Vamos. Então, chegava em casa, a gente fazia uma reunião ali e vamos colocar em prática. E vamos. Ok. Deu certo. Vamos orar e vamos ver. Vamos mandar ver esse mês como é que vai ser. Acabava o mês, como que foi a experiência? Uau, a experiência foi maravilhosa. Vocês Nossa, percebiam isso nas crianças? Com certeza. Eu quero participar, eu. Tipo, a sala ficava mais engajada, mais eufórica do que aquele método mais comum antes. Você que já está há 15 anos no Ministério Infantil, você conseguiu perceber essa diferença, essa transição? Com certeza. Que bacana. Porque a maior diferença é quando você fala para as crianças, agora a gente vai falar da palavra de Deus. E aí eles estão assim, parados, estáticos, querendo ouvir. Então, você imagina uma sala onde a gente, às vezes, trabalha com 50, 55, 60 crianças, e você conseguir ter o domínio da sala. Se você tem o domínio da sala, é porque a coisa está funcionando. Porque quando não funciona, quando não está chamando a atenção da criança, elas se dispersam. É lógico que sempre tem um ou outro, tia, quero ir no banheiro, né? Sempre tem aquilo. Mas, assim, eu posso falar que 80% da sala parou. E está prestando atenção. E está com o olhinho assim, parado, olhando, prestando atenção do que é. E o que é melhor diante de tudo isso? É que elas fazem perguntas. Legal, porque e eles aí estão conectados. Exatamente. Você viu que o processo de cognição da criança funcionou. Porque eu fiz a criança pensar sobre aquilo. Legal. Então, assim, eu já tive, por exemplo, perguntas que eu falei, mas da onde você tirou isso aí? Essa pergunta. Peraí que eu vou fazer um curso de teologia e já volto. Eu falei, assim, eu vou te responder por mim. Então, por exemplo, nós estávamos uma vez falando sobre a criação e veio o último dia, que foi a criação de Adão e Eva. Então, a gente explicou todo o significado da criação. O porquê que Deus fez aquela criação, para quem era. Nós trouxemos essa beleza.
quando chegou, ai, tia, posso fazer uma pergunta? Claro. Adão e Eva tinham umbigo? Criança sendo criança, Aí né? eu falei, da onde você tirou isso? Não, porque assim, se ele não foi gerado... Boa pergunta, inteligente. Você tá vendo? Mas da onde que veio essa pergunta? De prestar atenção. Exatamente, Eu trabalhei com a mente da criança. Sim, Ela sim. foi além do que eu ainda levei. Exatamente. Então, você está vendo como essa conexão ela tem que ser muito forte. A gente não pode mais trabalhar num material raso, em algo que não desperte nada na criança. É verdade. Porque aí eu torno a minha aula... E aí talvez você até crie um sistema religioso onde Exato. ela vai reproduzir isso na vida adulta, onde eu tenho que ir à igreja, eu vou à igreja, eu recebo a Exato. palavra e pronto. Mas eu não recebo essa palavra de fato, eu não me conecto com essa palavra de fato, essa palavra ela não me transforma. Por quê? Exato. Porque isso começa lá no início mesmo, né? Exatamente. Aí reproduz meio que esse padrão. Então, aí se a criança já tem esse interesse desde sempre, ela vai buscar se conectar na vida adulta dela também com a palavra de forma que ela queira reviver isso, né? Exato. Então, ela entende que a palavra atravessa ela, obviamente isso adulta, de uma maneira muito mais intensa, né? Com Uau, certeza. que legal. E eu vejo isso, Roberta, nas crianças já. Porque teve uma criança que chegou, nós dei a aula, terminei. Tia, posso conversar com você? Aí eu, pode. Sempre tem aquelas que sempre querem o particular, né? E aí eu fui, falei, o que que foi? E ela começou a chorar. Eu falei, o que que foi? O que que aconteceu? Tia, eu tenho uma amiga que ela não aceitou Jesus. E assim, me dói muito saber que ela não vai para a eternidade junto comigo. E eu quero levar ela junto comigo. E eu preciso transformar a vida dela. Então, você vê como foi a Acendendo a profundidade chama. da palavra para essa E o criança. que você falou para ela? E eu falei, nós vamos orar. Falei, porque tem uma os- longa estrada, você ainda vai conseguir. Você vai, nós vamos orar. Qual é o nome? Não, porque o pai e a mãe não acreditam em Deus. Ela é de um lar que não acredita em Deus. E eu falo de Deus para ela. E eu falei, quem convence é o Espírito Santo. Legal. Nós vamos orar. E você vai com a sua conduta, Isso. mostrando para ela a diferença. Exatamente. Que lindo. E aí, então tá bom. Então, ela já começou a se sentir mais calma, mais segura, mas sabendo qual é o papel dela dentro da escola. Principalmente junto com a amiga. Ela é minha melhor amiga. Eu amo ela demais. E eu não quero que ela vá para o inferno. A responsabilidade, né? Não é? Você é cristã desde sempre, desde criança? Como que foi? Desde criança. Nasci num lar cristão. E como foi sua história com a Bíblia, assim, a sua história pessoal, né, com a escola bíblica também? Como que era para você? Você tinha, né, esse desejo? Era interessante para você ou não também? Bom, eu sempre tive muito carinho e muita dedicação por criança. Já sendo criança, eu já cuidava de criança. Porque a minha família é uma família grande. A minha mãe é a irmã mais velha, de 7 irmãos. Então, com isso, os filhos dela foram os filhos mais velhos dos outros primos, né? Então, sempre houve isso. Uma tia que precisava trabalhar, não sei, fica com a Cláudia. Então, eu sempre tive muito esse dom, já desde criança, de cuidar de criança. Isso, para mim, era algo que eu fazia com muita naturalidade. E tive uma professora no Ministério Infantil maravilhosa. Aí, ó, o que eu falei. Exatamente. A inspiração. Aquilo. Ela era fora da curva daquela época. Para você ter uma noção do que eu vivenciei com ela, do que era vivenciar as aulas dela, apesar de ser tantos anos atrás, né? Mas, assim, quando eu fui para o colegial, no primeiro colegial, o meu sobrenome é um sobrenome que não é comum, né? E acabou a chamada, veio uma menina, levantou, ela falou assim, eu te conheço. Aí eu falei, você me conhece? Eu sou aquela que era sua vizinha. Eu falei, nossa, a gente veio se encontrar no primeiro colegial. Ela virou e falou assim para mim, você sabe que eu não esqueço do seu aniversário de 8 anos? Eu falei, como assim?
Porque foi uma tia que foi contar uma história lá. E essa história ficou gravada no olha. meu coração. Que lindo. Então, Que foi aquela que foi a minha professora. professora do Ministério Infantil de quando eu estava na escola dominical, Aham. né? Na época, a minha mãe era da presbiteriana, né? A minha família, a maioria da igreja presbiteriana. Então, a gente tinha o culto dominical, que era a escola dominical às 9, e depois nós íamos para o culto à noite. E essa professora era a professora que dava aula para todas as idades. Era uma sala só. E ali ela já se manejava ali, se remanejava para poder dar aula para todas as Olha, imagina crianças de 3 conectar a 10 anos. tantas idades diferentes. Tantas É um idades dom juntas. mesmo. Então, ela para mim assim foi uma grande inspiração. Hoje, quando eu olho para algum material que me relembra, né, a minha época de infância, porque que nem assim, ela trabalhava muito com fantoche. E naquela época, o fantoche não era o boneco. Não tinha verbas, e eu nem sei se existia o fantoche mesmo em material, em boneco de espuma. Então, ela fazia o fantoche com um saco de mercado. Olha. Aquele de pão, sabe? Aham. Então, ali ela colava os olhinhos e ali ela fazia com a boca. Que e ali dedicação. também foi. Precisa ter muito amor, né, Cláudia? Muito, muito. E ela foi essa mulher, assim, que inclusive está viva ainda. Ah, que linda. Só não está atuando mais no Ministério Agora Infantil. tá no jubileu. Está no jubileu. Mas ela foi uma grande inspiração também na minha vida. E você lembra de você ter o desejo pelas escrituras, de você ler, ou de você ter dúvidas, ou de perguntar para sua mãe? Bom, a minha mãe, ela sempre... O meu pai não era cristão. E isso sempre foi uma certa barreira dentro de casa. Então, o meu pai não entendia por que ir na igreja 2 vezes no domingo. Era algo que para ele não... É demais. Era demais. Ou você vai de manhã ou você vai à noite. Não, eu tenho que ir de manhã e tenho que ir à noite. Mas, assim, a minha mãe sempre foi uma mulher de muita leitura. Mas eu acho que a que mais me impulsionou foi minha avó. A minha avó era aquela mulher que você chegava na casa dela, podia ser a hora que for, ela estava sentada lendo a Bíblia. Olha. Ou ela estava louvando. Ela pegava o inário, né, na época que a gente sim, chamava. sim. E ela estava louvando, e ela estava cantando, e ela tinha revelações. Então, assim, a minha mãe, claro, fez a parte, porque ela me levou para a igreja, me ensinou os caminhos, né? Me fez as correções diárias do que deveria fazer, mas a minha avó... A memória afetiva que você tem É a da avó. Bíblia é com a avó. É com a avó. Ai, que bacana. É com a avó. E eu falo que eu lembro de eu pequena, assim, tendo sede, fome, assim, pela palavra. Você falou sobre criança. Eu Sim. também, quando criança, já cuidava de criança. E eu gostava do Ministério Infantil também. Eu sendo criança, um pouquinho maiorzinha, já ficava com os menorzinhos. E eu lembro de algumas bíblias, assim, também, que não eram tão lúdicas e tão... Sim. E eu ficava tentando entender as histórias ali. Lembro bastante da história de Sansão e tal. Mas eu lembro dessa fome, dessa sede que eu tinha, né? Então, é gostoso quando a gente remonta, né, na nossa vida atual aquilo que a gente viveu na nossa infância, se conecta com essa pureza, Sim. né, com essa pureza desse desejo. Mas hoje você, dentro do que você já conhece, escuta dos pais também, o que você acha que é a maior dificuldade dos pais em apresentar a palavra de Deus para as crianças dessa forma criativa e interessante? O que você acredita? Talvez comece já pelos próprios pais, que não sei se você percebe isso, mas uma coisa que eu percebo no meu nicho terapêutico, né? Sim. As pessoas vêm, as mães vêm pedindo para atender os filhos adolescentes. Tipo assim, toma que é teu, resolve o problema, Sim. eu pago e você resolve. Exato. E eu acho que as pessoas terceirizam, né? Tem muito isso. Vai para a escola bíblica, olha, a professora que vai ensinar a palavra de Deus, Sim. vai para a escola, é a professora que vai ensinar a parte cognitiva, o que quer que seja, tipo assim, eu sustento, né? Então terceiriza essa, talvez seja isso, um pouco dessa dificuldade dos pais apresentarem, porque eles também não têm a paixão pela palavra? Eu acredito que sim. Eu acredito que falta, sim, esse investimento dos pais, né, em parar um momento e de trazer a palavra. Né? Um momento de, espera,
agora a gente vai parar tudo, vai todo mundo sentar e a gente vai ter o culto infantil, o nosso culto familiar. Que seja uma vez por semana. Agora, existe também aquele pai que não faz isso e que também nem ora à noite. Às vezes eu pergunto para as crianças, vocês oram à noite? Ou vocês oram na hora de se alimentar? Não. Ai, então fala para o seu pai que precisa agradecer a Deus. Então eu acho que assim, os pais sim têm terceirizado muito isso. Eu vejo que muitas vezes eles colocam a igreja como essa função. Eu preciso de que você cuide do meu filho, né? Eu preciso que você faça com que meu filho fique na sala. Né? Então, muitas vezes a criança ela chega, eu não quero ir para a sala. Não, vai. Empurra. Pai, fica um pouquinho na sala com ele, né? Dá essa segurança. Talvez ele não está com um amigo, então espera um pouquinho, dá um tempinho aqui, daqui a pouco você sai, eu vou tentar fazer com que ele fique assim, mais amigos dos outros, reconheçam se sinta o lugar. Pertencente ao espaço. Exatamente. Porque muitas vezes a criança, ou ela trocou de sala, né? Então é uma nova turma. Tem que se adaptar. É um baque, né? Porque você chega e agora quem que é? É uma nova tia, é uma nova turma, são novas crianças, é uma nova atividade. E aí muitas vezes o pai ele fica, mas impressionante, Roberta, ele fica na sala de aula com o celular ligado e ali. Olha isso. Não está presente com o filho, né? É o que eu falo, se atrelar a questão emocional a tudo que a gente faz na vida, seria diferente as maneiras em que as pessoas elas se organizariam nesse núcleo familiar até mesmo, né? Em pensar nessa questão emocional, na importância da presença, até para o filho se sentir seguro e o pai interagir, tá? E lá na casa também repetir um pouco, né? Sobre aquilo. Olha, hoje lá falou disso, nessa semana você ouviu disso. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Então, colocando isso de uma forma que seja gostosa, porque muitos adolescentes e jovens, eles acabam abandonando mesmo até a igreja por conta de não ter tido essa forma agradável, né? E de que maneira que você acha que os pais podem despertar o interesse dessas crianças pela palavra de Deus de uma forma leve? Bom, é aquilo que você falou, nada pode ser religioso, né? Aquela coisa, aquela obrigação. Eu brinco, né? Tipo, peso. Agora vamos ao nosso culto, né? Tipo assim, não, nós vamos ler a palavra do Senhor, né? Então, a pessoa ela muda até o tom de voz. Totalmente, Senhor, Deus majestoso, né? Então, não tem essa conexão de mostrar que pai, a casa do pai. Deus é o pai, o Espírito o Santo está ali com a gente, tomando um cafezinho. Né? Estamos ali, né? Então, assim, uma briga muito forte de pais é a questão da tecnologia. Então, você imagina que você trazer a Bíblia para o seu filho, você sentar e falar, vamos falar sobre a Bíblia, tal, você vai ter que ter muitas técnicas para você, porque é aquilo que eu falei, a criança ela tem uma mentalidade muito, o raciocínio dela é muito rápido. Se eu ficar ali fazendo daquilo algo religioso, a criança vai ficar entediada. Sim. E ela vai pegar a versão até da Bíblia. É verdade. Você entendeu? Porque ela fala, mas que coisa chata que não, né? Então, o que os pais podem e devem fazer? Primeiro, mostrar que a Bíblia ele é um livro sagrado, sim, e que eu preciso ter respeito sobre esse livro, mas, porém, ele é um guia para a minha vida, ele é um manual de instrução, que eu não posso viver sem esse livro, eu não posso viver sem esse estudo, eu não posso viver sem essa orientação, que é a maneira do que eu tenho de comunicação com Deus, é onde Deus se revela para mim, é onde Deus conversa comigo, através da Bíblia, através da oração, através do jejum. E qual é a melhor forma? É o pai fazendo isso em casa. Porque o filho ele é um espelho do que o pai vê, do que ele vê com os pais. Se o pai e a mãe são aqueles que, mesmo que está lendo a Bíblia dentro do quarto, vamos supor que é a devocional do pai, da mãe, cada um no seu canto, mas quando está preparando o jantar, o pai fala, nossa,
hoje a devocional falou comigo. Porque eu estou passando por um problema muito sério no serviço, no trabalho. Eu estou servindo perseguição, sei lá. E a hora que eu abri a Bíblia, Deus falou comigo. Você pensa que a criança não está ouvindo? É Ela verdade. está ouvindo. E ela está trazendo isso para ela. Então, ela vai falar, espera aí. Eu também preciso disso. Eu também quero isso. E muitas vezes a criança pede para o pai. É natural. Porque eu já tive crianças que falou, tia, eu pedi para o meu pai e para minha mãe para ele ler a Bíblia comigo agora. Olha que legal. À noite. Porque Sim. houve isso. E eu acho que assim, uma das técnicas é você fazer esse culto. Pega um sábado de manhã, por exemplo. Vamos brincar? Isso que eu ia te falar. Né? Vamos fazer uma brincadeira? Nós falamos essa semana sobre perdão. Né? Então, eu vou colocar em casa. Isso é uma coisa que é tão rapidinho que não vai ocupar a sua manhã inteira. Você vai ter um desfrute do seu filho naquela hora de brincadeira, de trocas de ideia. Esconde um monte de pista e faz um caça ao tesouro. Olha que legal. Né? Então, olha, a primeira pista, você achou que a criança não saiba ler. Mas aí coloque um desenho, ou então mesmo o pai escreva, e lê. Olha, a primeira pista está falando assim, assim, assim. Qual é a resposta? Se acertou, você vai para o primeiro, procura a primeira. Se não, a gente vai ficar aqui até você encontrar qual é a resposta. No final, encontrou uma caixa de bombom, um tesouro, ou um brinquedinho, algo que chame a atenção. E isso é algo que os pais podem fazer. E legal também, de repente, ser criativo, de que cada encontro seja de uma forma diferente, para a criança pensar, o que será que vai ter hoje? Exato. Porque acho que um dos erros é esse também, de ser sempre no mesmo molde, né? Eu lembro que a minha mãe fazia, já era pré-adolescente, em torno dos meus 11 anos de idade, aí todo dia tinha o culto 9 horas da manhã em casa, mas era assim, sabe, tipo, vamos lá, vamos sentar, não tinha aquela coisa, né, interessante. Então, eu lembro da sensação que eu tinha de, tipo assim, de novo? Entendeu? Agora, se é uma coisa assim, vamos conversar um pouquinho sobre vida emocional? Sim. Olha a história de Davi, como foi. Olha aqui, quando ele calou, quando ele ficou, né? Ele disse que a alma dele estava triste. Sabe, você ir pegando as histórias bíblicas e contextualizando, né, na história da criança e tal. Então, isso acaba se tornando mais interessante, né? Fazer cada hora uma coisa. Pedir estratégia para o Espírito Santo, porque ele dá. Usar materiais, tá aí, recursos. Exatamente, né? Eu lembro da minha filha mais nova, que era muito legal. Ela gostava de fazer o culto em casa. E ela, gente, eu sou a pastora, senta aí. Aí a gente tinha que sentar lá no sofá. Aí ela colocava o colchão, assim, que era a porta ali da igreja. Então, agora abriu a porta, agora as pessoas podem entrar. Agora a igreja está aberta, pode entrar. Aí ela pegava a Bíblia e tal. E era legal, porque isso ela tinha uns 4 anos de idade, então era no ano de 2010, mais ou menos. Não era tão fomentada a tecnologia naquela época. E ela tinha um laptop de brincadeirinha e ela pegava e falava, vamos ver o que os internautas estão falando aqui para nós. E ela, menina, eu falei, tecnológica já era essa menina de visão. Então, ela fazia o culto interagindo com a rede social. Já com a rede social. Da cabecinha dela, isso, gente, fantástico. Quer dizer, então era legal para ela. Sim. E aí ela perguntava pro pai, que era mais assim, né, com as coisas assim espirituais, não sei o que, ela, não, pai, vai, fala, o que eu falei aqui, tá? Então, que lição que você aprendeu? E não sei o quê. E tinha que ficar prestando atenção. E quando a gente ia orar à noite, todo dia, a gente tinha um devocionalzinho lá de fazer oração, era muito legal, porque ela interpretava o devocional. E eu lembro que até hoje, ela tem 20 anos de idade, quase. E a gente lembra do Salmo 23. E ela interpretando, né? O Senhor é meu pastor, ela imitava um pastorzinho, nada me faltará. Aí quando falava do Vale da Sombra da Morte, ela fazia assim no olho e caía. Então, você vê que usar as artes também, né? Usar esses recursos criativos que Deus nos deu, a imaginação, gera essas experiências afetivas na criança, porque a gente sabe que tem muito isso na parte emocional, a gente fala muito isso, né? Se você conecta um momento afetivo. Até outro dia eu entrevistei, pra você ver como é sério isso, Cláudia. Eu entrevistei um casal aqui que eles tiveram um problema com álcool durante muitos anos. Sim. E uma das questões que foi até que ela falou, meu Deus, isso daqui foi um insight terapêutico, foi, entre aspas, uma sessão terapêutica ali.
E eu falei para ela, você sabe por quê que de repente você foi atraída à bebida dessa maneira e tal? Ela conta a história, como que foi e tal. E a família era sempre muito unida, eles sempre riam muito, brincavam muito. Eu falei, olha aí. Eu falei, era bom para você, remetia a estar com o pai, estar com a mãe. Então, olha o momento que era tão afetivamente gostoso, mas dentro de algo extremamente danoso, Sim. né? Mas como ela buscou aquilo para conectar de novo com aquela emoção. Então imagina fazer isso com a palavra de Deus. Por isso que precisa ter afeto, por isso que precisa ter amor, por isso que precisa ter conexão, não é? Já leu a Bíblia? Tá, então fala o versículo para mim. Então tá. Não é isso, não é sobre isso. Não é sobre o que Deus fazia com Adão e Eva quando descia no jardim ali para conversar com eles. É relacionamento. Exato. E relacionamento fala de afeto, relacionamento fala de conhecer, relacionamento fala de olhar no olho. Então, eu vou inserir a palavra de Deus nisso, né? E isso pode ser feito de várias formas, né? Sim. Falando, almoçando, andando, como vai dizer em Deuteronômio, andando com eles. Exato. Né? Sentado à mesa, caminhando. E como transformar, então, esses momentos simples do cotidiano, um almoço, refeições, brincadeiras, né? Em oportunidades naturais de ensinar a palavra de Deus. Por exemplo, a gente pode colocar... Você vai dar uma ordem para o seu filho de arrumar o quarto. É algo que toda mãe faz. Então, a criança chegou da escola, foi lá, brincou, o quarto ficou desorganizado. E aí, você dá o comando para ela. Olha, vai lá e arruma seu quarto. O que a criança... A maioria fala, não, né? Daqui a pouquinho eu vou. Daqui a pouco, mãe, você espera um pouco? Essa é uma oportunidade. Que é onde você vai falar o quê? Sobre obediência. Noé não falou para Deus, dá um tempinho aí que daqui a pouco eu construo a arca, tá bom? Eu vou ali, já volto, vamos esperar, deixa... A hora que eu tiver com vontade, eu vou. Não. Olha a oportunidade que você tem de falar sobre obediência, sobre ordem. Né? A palavra de Deus, ela nos ensina a ter ordem. Então, isso é um gancho aonde você já pode dar o start daquilo. Trazer a palavra de Deus num simples arrumar o quarto. Você pode ir para a escola. Então, vamos para a escola. Todo mundo enfia dentro do carro e... Gente, vocês já pararam para olhar como o céu está lindo hoje? Olha o que Deus está nos proporcionando hoje. Olha como esse céu está azul. Olha como as nuvens estão bonitas. Olha o passarinho. Olha a flor. Sabe? É trazer essa realidade. E que não é difícil, Roberto, porque não existe nenhuma técnica mágica, algo assim, para você trazer isso para as crianças. Você pode falar sobre a beleza da natureza indo para um colégio. Você pode trazer na arrumação do quarto. Você pode trazer, por exemplo, não quero dividir o meu brinquedo com o meu amigo ou com o meu irmão. Isso daqui, o controle do remoto é só meu. Não vai ser. Espera um pouco. O que aquele menino dos peixinhos e dos pãezinhos fizeram? O que ela fez? O que ele fez? Ele não deu. Ele não se prontificou. E aí alimentou a multidão. Ele foi egoísta? Não. Exato. Olha que legal, né? Ele não foi egoísta. Porque você traz a história no contexto do que a pessoa está vivendo ali, para ela, na prática, aplicar a palavra. Aplicar a palavra. E são coisas simples, sabe? É algo que é muito simples. Eu chorei, eu estou triste hoje porque um amigo fez o bullying comigo. Então, assim, eu já tive crianças de chegar na sala e chorar. E falar... Tia, eu não aguento mais um amigo me falar que eu sou gorda. Uau. Né? Então, vamos trazer isso para o nosso dia? Vamos trazer lá no contexto da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Você tem a identidade em Cristo. Você é linda, você é maravilhosa, você é amada do Pai. Do jeito que você é. É isso que a palavra de Deus nos fala. Vai reforçando, né? Porque é a palavra que nos cura, né? Eu posso lembrar da minha própria história, mesmo crescendo no contexto de igreja, mas era um contexto mais religioso, onde não foi despertado esse relacionamento genuíno. E quando eu passei a realmente entender quem Deus era, foi isso o que curou a dor da rejeição. Foi isso, vez após vez, Salmo 139, eu te entreteci no ventre da sua mãe, que vez após vez trouxe uma palavra que era soberana acima de qualquer outra palavra terrena. Então, é sempre o poder da palavra. E você
ver como assim, eu entendo uma infância bem estabelecida dentro da palavra, uma infância onde eu trago a palavra para a criança dessa forma profunda, dessa forma com que eu possa conduzir, você entende que isso chega a ser uma vacina Sim. para algo Com no futuro? certeza. Você vai fortalecendo a mente Exato. dessa criança. Não é só. Assim, e uma coisa tão interessante que eu acho que é caminhar a palavra de Deus com a atitude dos pais. Então, se a Sim. gente fala de um pai celestial que nos escolheu, que nos fez especial, que nos colocou no ventre da nossa mãe, que entreteceu a gente ali, que tem um propósito, os pais, eles precisam expressar esse mesmo amor. Sim. Dessa mesma forma. Exato. Então, assim, filho, você é importante para mim. Sim. Filho, eu te amo. Eu sempre falo isso, né? Que às vezes os pais falam, não faz isso que Deus não gosta. Não é Deus não gosta. Filho, não faz isso porque a mamãe fica triste, porque isso não é bom para você. Exato. Porque aí já começa colocando como que... Terceirizando a culpa. E Deus não vai gostar daquela criança porque a natureza pecaminosa existe ali. Ela vai fazer isso em algum momento. Então, quando ela fizer isso, ela vai sentir o quê? Deus não gosta de mim. Não gosta. Então, não é nesse aspecto, né? E sempre trabalhar no comportamento. O comportamento está errado, não a identidade. Não a criança ela é errada. Porque hoje eu atendo muitos adultos que vêm desse contexto onde os pais não sabiam como apontar um comportamento e apontava logo para a identidade. Você é isso, você não vai dar em nada, você não sei o quê. Então, eu cresci com isso. Não é? Exatamente. Então, é caminhar, o poder da palavra cura sim, mas também Deus vai usar a boca da mãe e do pai para poder fortalecer a identidade desse menino também no que, menino ou menina, do que ele representa para aquela família. Então, aí constrói isso que você falou. Constrói essa base sólida e essa mentalidade forte. Sim. Né? Onde no futuro esse adulto vai ser muito mais seguro, né? Ele vai desenvolver um potencial muito maior. Vai ser, vamos dizer assim, muito mais ativo até no reino de Deus, porque uma das dificuldades hoje que a gente tem é de se expor. Muitas pessoas têm essa dificuldade, então... Eu mesma passei muito por isso. Tipo, meu Deus, eu tenho que falar em público, meu Deus, eu tenho que falar em câmera. Então, se eu não tivesse me permitido passar por todo o processo para ser curada, para lidar com essa ferramenta que ainda não é confortável para mim, hoje ela já se tornou assim, ok, eu tenho que lidar com ela. Mas dizer, eu faço isso aqui por amor a Cristo, eu faço isso aqui porque eu entendo o propósito que isso tem. Porque pela minha vontade, Roberta, naturalmente, não é da minha personalidade a exposição. Né? Então, você vê... Mas por quê? Por causa dos traumas que eu passei. Né? Então, se essa criança ela é criada, olha, você é filha de Deus, você tem um propósito, meu filho, você vai ganhar vidas não necessariamente num púlpito como um pastor. Eu acho que é importante os pais também ampliarem qual seja a profissão que você escolher, filho e filha, que tenha um propósito, que você não se esqueça que você está ali também para servir pessoas, ensinar muito sobre o que Cristo foi e é, né? Sobre esse servir. Então, isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E isso é o que o projeto traz. Isso. Então, fala um pouquinho mais dos livros. Quantos existem? Quais são os seus planos de criar mais? Quantos? Ele é segmentado por livro bíblico. Então, cada livrinho é um livro da Bíblia. Isso. Qual a proposta, a estrutura dele? Fala um pouquinho de atividades que as mães e também, então, para que público é direcionado? As igrejas podem comprar, mães comuns podem comprar. Como que compra? Onde compra? Fala pra gente. Bom, eles são 6 livros. Esse é a coleção que nós fizemos, que se chama Liderança. Tá. Então, a liderança são aqueles homens e mulheres que lideraram o povo. E Jesus. Tá. Que a gente tem também o livro de Jesus, que é o nosso maior líder. Né? Então, nós temos Neemias, Moisés, Abraão, Esther, José e Jesus. Então, dentro de cada livro, ele possui 4 histórias. Que é dessa maneira com que eu estou te falando. Então, é uma por semana e ela é aprofundada a história. No começo de cada história, primeiro vem uma palavra para quem está lendo. O ministrador, o pai, a mãe, o professor de escola, né? Que, de repente, tem o ensino religioso. Sim, e aqui cristã. A gente não estamos falando de placas de igreja. Nós estamos falando da palavra de Deus. Então, ele, primeiro, é nutrido, para que ele se encha, para que depois ele possa derramar sobre a criança. E ali eu tenho
tudo explicadinho, certinho, cada capítulo, né? Eu coloco, por exemplo, nós vamos estar falando como José sofreu um bullying. Tá. Né? Então, a gente vai estar tratando sobre isso de uma forma natural, simples, uma forma onde tanto o pai como a mãe, como o professor, ele vai entender e vai conseguir reproduzir isso para a criança. Ali eu dou dicas de materiais. Olha, hoje você pode utilizar, por exemplo, um boneco. Hoje você pode utilizar, por exemplo, um garfo, fazendo que ele é um dos personagens. Então, ali eu vou dando dicas de como contar a história. Eu dou sugestões de materiais de como você pode contar aquela história. E depois ela tem a atividade também. Então, ali tem um leque de atividades onde você escolhe dentro daquilo que você tem na sua casa ou que você tem dentro da sua igreja, porque nós estamos falando aí de igrejas e o nosso intuito é tanto igrejas que têm uma verba, como aquela igreja que não tem verba nenhuma. Eu preciso pensar nos dois níveis, para que a palavra de Deus seja alcançada em todas as esferas. Então, ali ele vai conseguir adaptar a história, ele já vai ter a atividade pronta, ele está com a história pronta, ele foi nutrido, ele já saiu ali pronto para poder fazer a ministração, com as curiosidades, os pontos que são positivos dentro daquela história, para que ele possa também transbordar e jorrar ali na vida das crianças tudo que ele aprendeu também do livro. Nossa, que bacana. E isso que você traz fala muito dessa conexão. Sim. Né? Então, assim, até, por exemplo, para os pais ou para a mãe que desejar fazer isso em casa, que momento especial. Sim. É onde ela vai estar atrelando a presença dela, o afeto dela, a atenção dela, fazendo esses trabalhos manuais também. Sim. E inserindo os princípios e a mensagem ali. Então, gente, é o que eu falo do casamento perfeito. E ele tá também a palavra em PDF. E o emocional junto. E ele também pode ser adquirido em PDF também. Olha, que bacana. Então, não precisa ser só o livro físico. Tá, então... a gente vai deixar todos os links que a Cláudia me passar aqui na descrição para você conhecer tanto o perfil do Instagram dela, como o material, onde comprar, como adquirir. E muitos mais virão, né? Que eu já profetizei aqui, terão 66. Você sabe, 66 os livros da Bíblia. Amém! Começou esse projeto há tão pouco tempo, só há 2 meses, né? E já é um sucesso, né? Já realmente. Então, olha, você, né, há tão pouco tempo já tão engajada já e já adiantada, né, no processo. E tem algum que é o preferidinho? Para você ou para Cleusa, né, que é para Cleide, que é a idealizadora junto com você, ou para as crianças, o que você as crianças gostam de ouvir que história? Você já testou todos eles ou ainda não deu tempo? Já testei todos eles. Bom, ali a gente tem assim, as meninas vão para Esther. Ah, imagina, rainha, princesa. A Esther ali para as meninas o top 1. Top 1. Para os meninos, a gente fala muito sobre Neemias, essa questão de construção. Os meninos gostam bastante também. Que legal. Mas, assim, para mim, realmente, o meu preferido mesmo é o de Jesus, onde a gente coloca ali a vida de Jesus, a humildade de um líder, né, que não teve outro e não vai haver outro igual a ele. Ai, que lindo. E o material é para que crianças? De que idade? Bom, a idade aí, ela vai de 5 a 10 anos. Tá. A gente procurou realmente tantas atividades, ter uma atividade, às vezes, um pouco mais elaborada e uma atividade também um pouco mais simples, tá? Então, existem aí construção que você vai poder fazer, tem ali atividades onde a criança vai enfeitar o bolo, por exemplo, um muffin, algo assim. Ah, vamos. E aí vai contando a história ali. Então, ela vai para todas as idades, até 10 anos. E a gente procurou, assim, adaptar as atividades, a linguagem. A linguagem é a mesma, mas, assim, acredito que a linguagem ela é tão simples e ela é tão rica que você consegue passar tanto para a criança menor como para a criança maior da mesma maneira. Consegue trazer essa interação, né? Trazer essa interação, porque essa foi uma das nossas preocupações, Que né? bacana. Não fazer voltado a um público de uma determinada idade, porque eu acredito que, assim,
A igreja ela está carente disso, né? Da carência de se desenvolver um trabalho tão profundo. Então, eu não posso focar só em uma idade. A criança ela precisa do material, ela precisa da palavra de Deus em toda a idade, até no ventre da mãe, né? Sim, ela já sim. precisa ser ministrada dentro do ventre. Né? Ah. Então, a gente teve essa preocupação, nós tivemos essa preocupação e aí ela está servindo assim para todas as idades, até 10 anos. Que bacana. Aí após 11 anos já entra teens, aí já é uma outra versão. Aí é para daqui a algum tempo, né, Cláudia? É uma escada de cada vez, um degrau de cada vez, né? Exato. Gente, criar filhos dá trabalho, é isso, mas vale a pena. O que você semear hoje na vida dos seus filhos, pode ter certeza que você vai colher os frutos disso. Cláudia, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no nosso episódio Entre Terapeutas. E mais, eu quero te agradecer pelo seu sim para essa geração. Para o seu sim para o reino de Deus, porque eu tenho certeza que as sementes que Deus está plantando através do que Ele te confiou vai dar árvores frondosas, uma floresta. Amém. Uma floresta. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Se você quiser deixar um recado para as mães, ou para as professoras, ou para alguém relacionado à importância, né, da leitura bíblica em relação às crianças, fica à vontade. Bom, o que eu gostaria muito de falar aos pais, principalmente, né? Criem seus filhos no caminho do Senhor. Não há herança maior que nós possamos deixar, que é a palavra de Deus. Eu não tenho mais a minha mãe, já há alguns anos, mas a maior riqueza que ela me deixou foi a palavra de Deus. Esse foi a maior herança que eu possa ter recebido. Então, pai, procure estar com o seu filho, procure ter relacionamento com o seu filho, procure trazer a Bíblia como cotidiano na sua vida, no seu dia a dia com a sua criança. Não deixe de orar, não deixe de profetizar na vida do seu filho a cura, o emocional, para que ele seja sarado, para que ele seja curado. Busque a Deus em todos os sentidos, busque a Deus a orientação de como você pode orientar o seu filho, como você pode levar o seu filho ao caminho dele. E a você, professor, não deixe que o cansaço, não deixe que muitas vezes as coisas que nos chateiam muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, porque isso ocorre também, não deixe que isso te desanime, não deixe que isso te tire do propósito do qual você foi chamado. Você tem uma responsabilidade sobre a vida das crianças que você hoje está ministrando. Então, não deixe que nada tire o seu foco. Olhe sempre para Jesus, olhe para Ele, que Ele é o maior líder, Ele é aquele que vai nos conduzir, Ele é aquele que vai nos trazer o benefício da vida, o sopro da vida. E como vai ser lindo você olhar para trás e ver que crianças que você ministrou com 3 anos, hoje é um homem perfeito, um homem de família e que leva a palavra de Deus a outra geração. Amém, que lindo. Olha, uma pregação. Que lindo, me emocionei aqui. Não desista do teu chamado. Você como mãe, o seu filho é um chamado. E você como professora, como professor, também tem um chamado de investir na geração que Deus te confiou. Deus te abençoe e até o próximo episódio Entre Terapeutas. Obrigada, Cláudia. Obrigada a você. Amém. Tchau, tchau.